nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à sua cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 9 de janeiro, nesta quinta-feira, nós aqui lemos o relato de São Lucas, capítulo 4, versículo de 14 a 22a, aonde Jesus, impelido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Jesus ele volta à sua cidade e, como o costume judaico dos finais de semana, especialmente no sábado, de ir à sinagoga. E o que se fazia na sinagoga? Cânticos, orações, leitura da palavra e comentário. Então era o lugar de oração e Jesus vai lá, impelido pelo Espírito Santo. Ele, como tinha direito a isso, por ser um varão judeu, ele se põe a ler e ele, segundo alguns comentadores, quando dá o rolo do profeta Isaías, Jesus escolhe de propósito o capítulo 61 e aí ele lê esse texto. Veja, aqui tem algo maravilhoso para nós. Primeiro, Jesus está aqui anunciando um grande ano jubilar, mas não um ano de 365 dias. Diferente do ano jubilar que nós estamos vivendo agora, que o Papa abriu a porta santa para cada um de nós, o ano da esperança para todos. Jesus então inaugura agora esse ano, é colocado entre aspas, esse ano que Jesus inaugura é o tempo da graça. E isso é muito importante para nós, porque agora, a partir de agora, com Jesus inaugurando esse evangelho, porque é uma boa notícia, Jesus aqui está trazendo uma boa notícia no mundo onde nós só temos notícias ruins. Jesus hoje está trazendo uma ótima notícia para cada um de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova, evangelho, aos pobres, enviou para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Esse ano que está inaugurado, esse tempo da graça. Então Jesus ele vem com isso e aqui ele traz o conteúdo da sua pregação. A pregação de Jesus, ela é esse evangelho de Jesus, ele é libertador para cada um de nós. Mas qual é o problema? Tem um problema aqui. Existe um problema aqui, nesse tempo, nesta hora, e existe um problema para os dias de hoje. Esse Jesus, que todos ficaram admirados, e que a proposta dele, de início, agradou a todos, que a proposta de Jesus era libertação, é a proposta do Messias, mas quando ele diz, hoje, esta passagem da Escritura se cumpriu, foi aí que
o texto aqui não continua, né? Para aqui no 22, mas o povo levou Jesus até o alto da cidade e tinha vontade de atirá-lo abaixo. Então, eles ficaram furiosos, porque eles não aceitaram, acharam muito bom aquilo que ele estava falando. Mas quando ele se anuncia como Messias, aí a coisa muda de figura. E por vezes, meus amigos, é assim. Por vezes acontece isso. Nós dizemos que Jesus é o Senhor, nós até aceitamos que Jesus seja Deus, mas quando isso é para ser aplicado na nossa vida, muitas vezes nós queremos tomar o controle da coisa. E nós acabamos deixando Jesus de lado. Por vezes acontece isso. Se empolgamos com o discurso de Jesus, nós achamos interessante aquilo que ele está propondo. Por exemplo, aquilo que estão aí na Bíblia, nos evangelhos, que está na palavra de Deus, porque a palavra é Cristo. A gente até fica admirado com isso. A gente até sente o nosso coração, como os discípulos de Emaús, queimar diante da palavra de Jesus. Mas quando isso é para ser aplicado na nossa vida, a coisa muda de figura. E é assim, né? Porque exige de nós. É como o povo que saiu do Egito e foi para a terra prometida. Na cabeça do povo, o povo achava que seria tudo muito fácil. Deus está libertando, tirou da opressão do Egito, eles foram embora levando tudo, levando inclusive o ouro das mulheres do Egito. Foi uma maravilha. Mas quando começaram a caminhada no deserto, e aqui tem algo maravilhoso para nos dizer, porque tudo isso é imagem. Egito significa vida de pecado, significa escravidão do pecado. A escravidão do Egito é um sinal, da escravidão do pecado, da vida velha. Quem é que é o libertador, o novo Moisés? Jesus. Ele nos liberta e ele nos faz caminhar no deserto dessa vida. O deserto é essa vida, é esse desterro, é este vale de lágrima que nós estamos vivendo. É preciso caminhar aonde a terra que corre leite e mel. Que terra é essa? O céu. A Jerusalém celeste. Só que aqui tem um problema. Como teve um problema aqui nesse texto do Evangelho que nós acabamos de ler, existe um problema para nós real hoje. A caminhada do deserto, ela não é uma caminhada fácil. Por vezes, quando nós lemos o relato bíblico no livro do Êxodo, no livro dos Números, nós vamos ver que várias vezes a cólera de Deus se acendeu contra o povo escolhido, porque o povo vivia a murmurar. O povo, Deus, botou a coluna de nuvem e de fogo de dia e de noite para guiar o povo. Deus realizou prodígios e milagres inauditos, abriu o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto. Deus deu o pão descido do céu, maná, para o povo comer. Deus deu os codornizes, né, que eles comeram carne até se fartar. Deus sustentou o povo com água no deserto, fez jorrar a água da pedra. Mas não foi uma caminhada fácil. Quando nós lemos os relatos bíblicos, nós vamos ver que, por vezes, diante das dificuldades que se colocavam, quando mesmo o povo manda lá os 12 anciãos, os 12 escolhidos para investigar a terra prometida, quando eles já estão próximos, já tinham chegado lá, já estavam com o pé na terra prometida. Então os emissários vêm de lá dizendo: olha, é impossível entrar lá, não dá para entrar, porque lá tem gigante, eles são fortificados, muito fortificados militarmente, o país é cercado de montanhas e de região litorânea, não tem como a gente entrar. Essa é uma promessa que Deus cumpriu, e que Deus disse e que não vai se cumprir na nossa vida, porque é impossível nós tomarmos essa terra. Então veja, eles já tinham avistado a terra, mandaram emissários à terra.
comprovaram e constataram que aquela terra de fato era uma terra que manava leite e mel. Inclusive trouxeram provas desta terra, de que lá a coisa era boa mesmo. E resultado, aqueles emissários foram os emissários do agouro. Eles não acreditaram que Deus seria possível. Eles acreditaram mais naquilo que eles estavam vendo do que naquilo que Deus estava falando para eles. Esse é o problema, meus irmãos. Esse é o problema de cada um de nós. Esse é o problema que afeta diretamente as nossas vidas. Por quê? Porque Deus, ele nos prometeu, mas ele nunca disse para mim e para você que a jornada para chegar lá seria fácil. São Mateus diz em capítulo 11 do seu evangelho: desde a época de João Batista, o reino de Deus é arrebatado com violência. São os violentos que conseguem arrebatar o reino de Deus. Então não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. O povo, diante disso, começou a murmurar, como já tinha murmurado de outras vezes, quando contestaram várias vezes Moisés, dizendo: por que você nos trouxe aqui? Por que nos levou aqui para a gente morrer no deserto, para passar por tudo isso? Mesmo tendo visto grandes maravilhas, prodígios inauditos que Deus tinha realizado, o povo ainda se murmurava. Por vezes, nós estamos muito perto da vida de santidade, olhando para Jerusalém celeste, mas por causa daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e que nós damos mais importância àquilo que está acontecendo, aos problemas que se colocam na nossa vida, do que aquilo que Deus prometeu, é aí que nós naufragamos. O resultado daquele povo do deserto foi que Deus mandou ele de volta para o deserto, e ninguém daquela geração entrou na terra prometida. Só Josué e Calebe, que foram aqueles que foram lá e acreditaram na palavra de Deus, que Deus era suficientemente poderoso para poder fazer com que eles entrassem na terra prometida. Quando nós dizemos a santidade é algo maravilhoso, mas é impossível de chegar lá, porque eu me conheço, é miséria pura, nós estamos fazendo como o povo do deserto, que estamos desconfiando de Deus, estamos desconfiando da palavra de Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos elegeu, aquele que nos capacitou. Quando nós dizemos: não, isso não é possível na minha vida, não é possível que fulano se converta, não é possível que essa doença seja curada, não é possível que isso se realize, nós estamos fazendo como o povo do deserto e como o povo da sinagoga de Nazaré, que estava desconfiando da palavra de Jesus. Jesus disse: hoje se cumpriu essa palavra, porque eu sou Deus. E ele dá um sentido novo àquela palavra que já tinha sido lida tantas vezes na sinagoga. Meus irmãos, é hora da gente levantar a cabeça. E é hora da gente acreditar de uma vez por todas que se Deus prometeu santidade e céu para cada um de nós, Ele vai realizar. Ele vai levar a cabo a obra começada. Basta que eu e você não murmure, que a gente levante a cabeça e que a gente confie que Ele pode todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.